educacional. Aí eu vou pegar a tabela, aí tem uma tabela específica, aí nessa tabela de segmentos, né, das empresas, ele vai estabelecer qual é a quantidade de funcionários que ela tem que ter para esse segmento ser necessário fazer assim. Vamos supor que ele vai dizer, ó, a partir de 12 funcionários para o segmento da educação você tem que ter um cipeiro. Então, se eu tenho um cipeiro, que aí é eleito pelos funcionários, então vamos supor que aqui é tudo funcionário, e aí vai ter algumas pessoas candidatas. Vou colocar o nome, eu, você. Aí a gente vai para a votação. Aí vocês vão votar. Quem for mais votado vai ser o representante dos funcionários. E a empresa indica o presidente. Então, a indicação da empresa. O funcionário ele tem estabilidade. Ele não pode, por exemplo, o mandato for de um ano, ele tem o ano de mandato e um ano após o mandato que não pode ser demitido. Se for demitido, tem que ser ressarcido. Mesma coisa da gestante aí. Apesar que eu era cipeiro, falei que era da CIP e mesmo assim fui demitido, eu nem recorri na justiça. Mas o juiz pegou e indiferiu. Aí tive esse porém aí, mas é outro detalhe. Então é o seguinte, se eu mandato for 2 anos, é 2 anos mais de 2 anos após. Aí vai depender. Sempre passa a botar um ano, já para evitar situações como essa. Então, quem vai estabelecer vai ser a ANR, que vai dizer, eu trabalho no ramo da metalurgia, é uma indústria. Aí é uma indústria com X funcionário, vai ter X candidato. Vai depender na norma, sabe? Lá da legislação, vê o que se enquadra e vai colocar aí a quantidade de cipeiro. Aí toda vez que um cipeiro entra, que uma pessoa faz a CIPA, ele tem que fazer o curso de CIPA, para poder entender quais são os riscos e poder atuar na função. É norma, é regra, é obrigação fazer isso. A empresa tem que chamar um técnico de segurança do trabalho, ou um engenheiro do trabalho, para poder dar o treinamento nessa área de CIPA. E aí ele vai fazer várias situações. Como também vai dar o treinamento sobre brigada de incêndio. E no curso de brigada de incêndio, dependendo também da quantidade de funcionários, você vai ter que ter brigadistas. Só que os brigadistas não são os cipeiros. O cipeiro tem estabilidade, que foi indicado pelos funcionários. O brigadista não. Mas é obrigado por lei. Por exemplo, aqui eu sou funcionário, então vamos supor que ela tem que ter brigada de incêndio. Aí nesse pavimento eu tenho que ter um brigadista. Em cada pavimento tem que ter pelo menos um brigadista. Agora, pela quantidade que a gente tem aqui, é muito pouco, né? Então não precisa, né? de brigada, na gente não se enquadra. Tem que ser 12, acho que é 12 ou é 13 funcionários aqui para a gente. Tem menos, que tem ainda mais gente que é estagiário, né? Que aí passa 3 meses e sai. O pessoal que... pouca gente. Então, de professor tem 5 professores, mais a lisinha de 2, 7... tem 3 mais embaixo, 10 pessoas, eu acho. Aí mais 2, 12 pessoas. Então não daria para fazer isso aí. Estou dando um exemplo aqui da gente. Tem que ver quanto é que é, tem que olhar. Então, a CIPA tem como objetivo o desenvolvimento de atividades voltadas para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Lembra que a ideia daqui da CIPA, ou melhor, de nosso agente de segurança, que eu estou passando para vocês, é a gente entender os possíveis riscos que nós temos na área na área de segurança no trabalho. Então, toda empresa que eu for trabalhar, eu tenho possíveis riscos ocupacionais devido à minha ocupação. A minha ocupação é essa agora. Qual o risco que eu tenho? Tem alguns riscos. Por exemplo, eu parei o carro aqui, eu deixei aqui em cima, na ladeira. Aí eu estava terminando as coisas, começou a chover, a Dani ligou para mim, ainda faltava 5 para... era 8h25, eu digo, a Dani ligando, aí, quando eu cheguei que eu vi que tinha passado o horário. Aí passou um pivete, é uma casa abandonada, e do outro lado tinha uma casa. Aí o cara, opa, Dani, vamos fazer xixi aqui? Eu disse, não, pô, beleza. O cara de lá de dentro da casa, do outro lado da rua, grita, ei! Aí começou a esculhambar o cara. Aí o pivete, eita, o que foi? Não, começou a dar, tem criança aqui, não sei o que, boy.
Eu li assim, eu disse meio, eu disse, não, não vou nem me falar nada. Aí ele, não, porque eu falei com ele aqui, ele disse que tem problema. Peraí, a sua casa é do outro lado. Aqui o negócio tá chovendo. Aí o cara manifestado, gritando, absurdo. Pô, eu aqui dentro, o cara tá com a chuva e eu tô vendo. Aí o cara gritando, tal, disse, ele faz isso até um doido. Disse, meu irmão, pronto, vem aqui. Imagina a confusão. Aí, só que nessa conversa eu estava parando o carro. Nessa confusão, o cara desce, briga, não sei o que lá, bate em mim e tal. É assim, percurso. Me acidentei, eu me envolvi, eu tive uma situação no percurso, porque eu vim trabalhar. Só que tem uma legislação que está dizendo agora que a empresa não é obrigada a não se responsabilizar por acidente de percurso. Eu não me fundamentei para pesquisar. Eu ouvi essa fala, eu escuto muita coisa do Senado, do Congresso, sempre estou ouvindo. E eu vi essa fala. Eu não sei até onde isso é verdade. Mas acidente de ir e vir, por exemplo, eu me acidentei. Por que eu me acidentei? Porque eu vim para cá. A empresa se responsabiliza como? Em relação ao meu afastamento, em relação ao meu salário, que ela tem que pagar independente de qualquer coisa. Eu estou doente em casa, você estava em trabalhar, eu posso suspender. Não, ela vai ter que ser responsável, ela vai continuar pagando todos os meus direitos, independente de eu estar em casa ou não, enquanto eu precisar. Seria esse que vai chegar junto. Ok? E tem situações que ela dá remédio, dá tal, não sei o que, depende. Então, são situações ocupacionais. Independente de eu estar dentro da empresa ou fora da empresa, se eu tiver no horário de trabalho e eu tiver a serviço da empresa e sofrer algum acidente fora do trabalho, é acidente de trabalho também. Não tem que ser só dentro da empresa. A gente vai começar a ver essas coisas agora. Então vamos lá. A Comissão Interna de Prevenção a Acidente, o que ela quer? Grupo de pessoas formados por representantes dos empregados, com o objetivo de prevenção de acidentes no ambiente do trabalho. Vamos olhar, representantes do empregador, da empresa e do empregado. Lembre que o representante da empresa, ele não tem estabilidade, o dos empregados tem. Ok? Aí tem lá, interna, seu campo de atuação está restrito à própria empresa. Prevenção, antecipar situações de risco quando nos deparamos com elas, dando exemplos de proatividade e trabalho correto. Acidentes, qualquer ocorrência, olhe só o termo, qualquer ocorrência. Eu estou vindo aqui, levar uma topada, eu estou aqui, sei lá, batendo aqui um martelo, na cabeça do dedo. Aí machuquei. Todo acidente tem que fazer algo chamado comunicado de acidente de trabalho, a CAT. Só que se a empresa tem CAT, ela vai perdendo pontuação no Ministério do Trabalho e a seu valor de INSS ele aumenta. Aí vem a empresa que quer fazer CAT para não ter que aumentar os impostos. Mas tem casos gritantes que ela não tem como correr. O certo é certo, o errado é errado. Só que, infelizmente, acontece isso. E só para vocês entenderem o caso. Não é também mal vontade da empresa. A Constituição fala, toda empresa pública ou privada deverá constituir a CIPA por estabelecimento e mantê-lo em regular funcionamento, com o objetivo de assegurar aos trabalhadores um ambiente saudável. A CIPA será composta de representantes de empregador e dos empregados de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 das normas regulamentadoras NR5. Né? Então, lá na NR5, no seu anexo, ou melhor, no quadro 1, ele vai ter lá a composição que eu falei aqui do enquadramento e ver a quantidade que é necessário ou não ter. Os representantes dos empregados, do empregador, deverá ser indicado pelo empregador. Os representantes dos empregados deverão ser eleitos pelos próprios empregados, por meio do voto secreto. Faz uma urnazinha, bota uma cédula com o nome do pessoal, abre uma sala, e aí eu vou ter que ter comissão fiscal, eu vou ter o presidente do sistema eleitoral, eu vou ter que fazer as fichas,
eu vou ter que dar período de divulgação, então os candidatos poderão fazer suas campanhas, poderão ir nos setores, desde que não atrapalhe o funcionamento da empresa, todo o sistema eleitoral normal, só que é para si. Só que muitas vezes eu tenho que entender que as pessoas têm que escolher não por afinidade, mas sim por pessoas realmente que têm a capacidade de assegurar o direito dele, de lutar pelos direitos na área das doenças ocupacionais ou dos problemas que acontecem dentro da organização. Muitas vezes a pessoa escolhe por, eita, a menina é tão bonitinha, rapaz, vou votar nela. Olha, o fulano é desenrolado, pô, os parceiros da porra da resenha, bora votar nele. Aí o cara não atua, o cara não faz. Só que lembre que o seguinte, na hora de um problema, a CIPA é chamada. O pessoal pensa que é brincadeira, mas na hora de um problema, tem CIPA, tem. Cadê os meninos da CIPA? Cadê as atas da CIPA? Toda reunião da CIPA tem que ter ata. Peraí, como é que esse problema aqui a CIPA não falou? Ou peraí, vocês viram o problema e não resolveram? Quem é o presidente tal? Quem é a comissão tal? É responsável. Agora sim, quando a CIPA vê o problema, encaminha para a empresa e a empresa não toma providência e ela está comprovando a cobrança, ela sai da sua responsabilidade. Por isso que eu tenho estabilidade, porque a ideia do cipeiro é ser chato, cobrar, é exigir, até chegar ao ponto de fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho. É complicado, né? Mas essa é a ideia. Aí tem lá, quando a empresa não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará o responsável para manter e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. O mandato dos membros da CIPA terá duração de 1 ano, permitida a uma reeleição. O cipeiro não poderá sofrer dispensa arbitrária, tendo o registro da sua candidatura de até 1 ano após o final do seu mandato, salvo no exposto. Tá, né? Os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e um substituto. Deverá ser protocolado em até 10 dias úteis no Ministério do Trabalho e Emprego os seguintes documentos: ata de reeleição e da posse no calendário anual das reuniões ordinárias de revogados, né? Então, as atas anteriores e mais a eleição atual. Aí temos aí, composição da CIPA. Eu tenho lá, da parte do empregador, eu tenho um presidente e os membros titulares e suplentes. Da parte dos trabalhadores, eu vou ter eleição e votação, e ele vai ser o vice-presidente. E o secretário pode ser escolhido pelos dois, para ajudar a fazer as atas e responder por a documentação. Então, vamos supor que aqui eu só preciso de um cipeiro. Se eu preciso só de um cipeiro, eu vou ter um indicado pelo empregador, que ele vai indicar, ele vai apontar quem é a pessoa, e é uma opção dele, ele que tem prerrogativa para isso. Se eu concordo ou não, o problema dele, a opção é dele. E o vice-presidente, que no caso seria eu que você fosse eleito. E ele, né, vamos supor que você é indicado, a gente vai escolher quem vai ser o secretário. Okay? Identificar os riscos e os processos de trabalho e realizar periodicamente a verificação dos ambientes e condições de trabalho. Então, quando a CIPA for constituída, vocês vão ter que ir lá e verificar o ambiente de trabalho. E aí, cada ambiente, a gente vai ter que fazer um relatório, botar em ata, e depois criar um plano de ação. Quem está aí na área de ADM, administração, quem já pegou, a gente falou até do plano de ação, né? Aí faz o 5W2H, faz um relatório de acompanhamento, aí você faz algumas ferramentas de acompanhamento para poder traçar os objetivos. Ó, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde. Você tem que fazer reuniões, expor, fazer palestras, né? Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras. Participar do conjunto com a SESMIT e da análise de causa, que é Semana de Saúde e Medicina do Trabalho, né? E a SESMIT, não Opa, bom dia. Medicina do Trabalho, parece que é segurança, é a SESMIT que está na ANR, depois eu lembro aí do nome. A solução, a sigla, né, das doenças de acidente de trabalho e propor medidas de solução de problemas. Promover anualmente em conjunto com a SESMIT, a CIPAD, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Isso aqui, a SESMIT 14.
Então, uma vez por ano tem que fazer a CIPAD. Ah, tem que ser uma semana. Era para ser uma semana. Só que se mais você passar uma semana sem trabalhar, ou dar uma licença de uma semana para o funcionário. Mas a gente faz pelo menos 2 dias, 3 dias, né? A gente faz o dia todo, tal, ou intercala, a gente sempre monta aí. Mas tem que ser cobrir os prazos. Participar anualmente de um conjunto com a empresa em campanhas de prevenção à AIDS, né? E outros programas de saúde, DST AIDS, tabagismo, alcoolismo, né? Agora de Covid, né? A gente está aí até as empresas, algumas áreas industriais já liberaram a vacinação de todo mundo, né? Do quadro da empresa. E aí mais uma obrigação da CIPA acompanhar quem foi vacinado, quem não foi, quem fez, quem não fez, quem agiu. É mais uma coisinha agora que surgiu para a gente fazer o acompanhamento. Atribuições do presidente: convocar os membros para a reunião da CIPA, coordenar as reuniões, manter o empregador informado sobre as decisões da CIPA, coordenar e supervisionar as atividades do secretário e delegar atribuições ao vice-presidente. Atribuições do vice-presidente: executar atribuições que lhe forem delegadas, substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais e nos seus afastamentos temporários. Atribuição do secretário: redigir a ata, que deverá ser bem clara em relação ao que foi discutido e votado, e preparar a correspondência e elaborar relatórios estatísticos também. Atribuição em conjunto: cuidar para que a CIPA disponha condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos, coordenar e supervisionar atividades da CIPA, promover relacionamento com a CIPA e a SESB, divulgar decisões da CIPA de todos os trabalhadores do estabelecimento, encaminhar pedidos de reconsideração da CIPA e constituir a comissão eleitoral também. Atividades principais do CIPEiro: identificar os riscos de acidente de trabalho. Aí sim, para eu identificar o risco, eu tenho que saber que riscos são esses. Que riscos são? Eu sei lá o que é risco, aí a gente vai se fundamentar aqui. Realizar verificações de inspeções de local de trabalho, planejar a semana de prevenção de trabalho em conjunto com a Secretaria Especial de Segurança Medicina do Trabalho aqui. Toda vez eu esqueço. Elaborar um mapa de risco e plano de trabalho e atividades participativas. Participar, colaborar, divulgar e orientar. A função do CIPEiro no estabelecimento é um professor de adultos, não tem autoridade segundo a lei, mas conquista a confiança através da autoridade moral, baseado no exemplo e na prestação de serviço no trabalho. Sua atividade é ensinar. Então, o cipeiro não dá advertência, o cipeiro não grita, não obriga, não exige, não impõe. Mas acontece isso, viu? Acontece. Mas não é para fazer. Ele não tem prerrogativa para fazer isso. O papel dele é orientar, é ensinar, é esclarecer, é informar, é solicitar. É chegar lá no gerente: ó, aconteceu assim, 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 eu solicito providência. Tá constando em ata da CIPA que eu encaminhei para você. Se der problema, ó, o gerente estava sabendo, aí eu tiro o meu da alçada. Mas eu vou tentar lutar nas melhorias. E eu quero que marcar uma reunião no departamento para eu orientar o pessoal a boa aplicação ou bom funcionamento. Aí eu não tenho expertise para isso, eu não tenho conhecimento para isso. A CIPA se junta e chama uma pessoa responsável de fora que tem um treinamento, que fale. Por exemplo, eu era da CIPA, lá numa empresa, e eu fui lá no Detran. Cheguei lá no Detran, tem um departamento de drogas, né, para ensinar sobre prevenções ao uso de drogas, tanto do tabagismo, como bebida alcoólica, como também drogas ilícitas. E o pessoal foi lá, os militares, foi até uma coronel, sei lá, que foi lá. E aí ela levou uma maleta, né, com vários entorpecentes, mostrando o que é, com os efeitos. Foi muito massa. Paguei o quê? Fui no Hemoal. Eu até queria fazer um desafio aí para os adultos, né? A gente marcar um dia aí, quem topar, a gente ir lá no Hemoal doar sangue, né? Eu me prontifico também, tá? Os bancos de sangue tá tudo baixo, né? E aí a gente ajudar a contribuir por um pouquinho, né? Não sei se meu sangue é muito bom não, mas já doeu um bocado de vez e até agora ninguém reclamou não.
né? Então, agora eu trabalhava aqui perto do Hemopac, aí de 3 em 3 meses estava lá doando, né? Até eu levar um puxar de orelha, que eu só posso doar 4 vezes no ano, né? Eu já tinha doado 6, né? Aí eu tava assim, eu tinha doado em janeiro, aí passou fevereiro, março, abril, eu doei. Aí, maio, aí doei em janeiro, aí fevereiro, março, abril, aí doei. Aí maio, junho, julho, doei. Aí agosto, setembro, outubro, aí doei. Aí novembro, dezembro, aí eu acho que dei 5 vezes no ano. 5 vezes no ano. Aí, não, rapaz, só pode 3, é 3, eu acho que no máximo 4. Eu digo, ah, meu filho, aí. Mas assim, você doa, parece que com 3 horas, 4 horas, aí você recupera o negócio assim, tempo, né? Que é bom. Mas aí eu estudei um pouquinho, porque ele se divide em 3 situações. Ele se divide em glóbulos brancos, plaquetas e hemácia. Né? O seu sangue pega e dá tudo de uma vez só, não. Então, quem precisa de sangue, ali, eles dividem do meu sangue e tira só as hemácias. Aí joga só a hemácia para a pessoa. Quem precisa lá com não sei o que, aí são os glóbulos brancos, aí são as plaquetas. Aí o meu sangue pode ser usado para 3 pessoas. Eles dividem, eles processam e dividem. Só que tem um lado ruim. Por exemplo, todo mundo vai aqui e doa, ok? Os maiores ou os menores de 16 anos para cima com autorização dos pais. Aí o que acontece? Aí você vai lá e faz a doação. Sim, aí quem tiver tatuagem tem que ser um ano depois que fez a tatuagem. Não pode ser com menos. Se eu fizer tatuagem, não posso. Se eu tiver gripado, não posso. Se eu tiver adquirido Covid, agora você faz que é depois de 2 meses, eu acho que pode doar. Tem que ver o tempo que tem. Aí tem umas coisinhas aí também para doar. Bebida alcoólica, quem bebeu dia antes tem que passar 48 horas, né? Para poder fazer doação. Tem esses negócios aí também. Que aí imagina, você vai fazer a doação para alguém que está morrendo, né? Aí você bota o seu sangue com cana. Aí o cara, bom, tá aí danou-se, né? Então tem que ter, ou com algum tipo de doença, ou tipo de vírus, ou tipo de coisa, né? Tem que ter cuidado. Né? E também quem for homossexual, que aí eu discordo com a ideia, aí ele fala, se você é homossexual e você não pode doar. Pode doar. Aí eu disse sim, mas por quê? Porque as relações não são seguras. Certo, mas se eu tiver uma relação, eu sou homem e tive uma relação com mulher, e também não teve. Ah, mas problema menor. Não, aí é preconceito. Eu até debati isso com a médica lá sobre isso. Né? Mas aí não sei, porque tem casos que o vírus ele só aparece 1, 2 anos depois, né? Você pode ter o vírus e ele está incubado. Só que aí nem todo, acho que não sei se eles analisam tudo. Tem até um negócio. Eu sei que eu fui lá, quando você vai se passa por entrevista, né? Aí tem umas entrevistas bem massa. Aí o cara disse: você teve relação homoafetiva? Eu disse: não. Você teve não sei o que lá? Tal. Você teve relação fora do casamento? Eu disse: não. Aí não sei o que, aí você faz pergunta. Depois ele faz, você pode mentir. Aí quando você sai, você pega um documento e você assina se concorda ou não que o seu sangue seja doado. Aí você bota. E lá também, quando eu vou doar, tem um pessoal que tem ferrentina. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. O pessoal que tem ferrentina, que é ferro no sangue, eles têm que doar de tanto tempo. O que eles fazem? Tiram o sangue e jogam no lixo. Porque eles têm, o sangue dele tem muito ferro, aí eles tiram o sangue, jogam no lixo, literalmente jogam fora o sangue. Aí esse novo sangue que é feito pelo organismo, ele vem com menos, ele não vem com ferro. E aí melhora mais, porque o pessoal passa mal, dá vários problemas em vários órgãos, pela quantidade de ferro. Aí que de volta eu vou, tinha até com um amigo meu, e ela, vou fazer doação, pô, bora, bora. Doação não, miserável, tu vai jogar teu sangue podre fora, né? Ele, me respeite, eu disse, não é mesmo? Talvez resenhamos com ele, né? Sempre ia. Mas aí tinha isso aí, ele não podia comer carne, comer brócolis, nem chegar perto, porque eu não sabia que brócolis tem muita ferritina. Né? Tem alguns legumes, vegetais, né, que tem muita ferritina, mas não quer própria carne. Aí tem essas coisas também. Aí, por enquanto, faz, é uma campanha. Você pode fazer. Aí eu consegui levar o ônibus do Hemoal para lá e fazer doação. E foi muito bom. Até eu tive umas brigas em relação a isso. Mas, por exemplo, teve uma menina da limpeza, que eu lembro, ela foi fazer a doação de sangue. Não, teve 2 casos legais. Legais você vai entender por quê. A menina foi fazer doação de sangue, saiu aperreadíssima. Ela estava com o colesterol dela, ela foi diabetes, sei lá em cima. E quando você vai fazer, que é o pior que eu acho, é o exame do dedo, né? Você tira, ele vai fazer exame. Aí acusou, a menina disse, olha, você está com a diabetes, ou era, sei lá, muito alta. Você não pode doar, não. E você tem que fazer um tratamento. A diabetes parece que o normal é 100, né?
Não, a glicose, né? É 100. Aí quando você parece que é 80, aí quando você come é 100. Sei que o dela tava 200 e porrada. Ela disse, olha, você já tem diabetes nível tal. Ela disse, ui, como assim, meu Deus? Eu disse, olha, não venha não, porque a gente acertou que a gente ia fazer doação de sangue e a gente não ia solicitar a saída do trabalho. Não venha dizer que está passando mal para ir embora, não, que quem vai ferrar sou eu. Foi um acordo que eu fiz lá. Porque eu levei o carro lá, todo mundo que doasse ia embora. E quem ia ficar quem? Aí todo mundo não ia embora. Porque não posso ter direito a um dia de serviço, né? Aí eu disse, não, ela não, eu tô passando mal. Você não tá, você tava boazinha aqui, resenhando, dizendo que ia sair para tomar uma amanhã. Como é que agora que você doou sangue, porque falou, aí começou a ter doença? Aí foi a maior resenha com ela. O outro foi o professor que descobriu que tinha hepatite B. Ele disse, rapaz, eu não tenho não. Rapaz, ó, tá aqui no seu sangue, você pode refazer o exame contra o local, mas você teve hepatite B, não tem mais hoje, mas você não pode mais doar. Ele disse, eu peguei como, disseram. Aí ele descobriu que tem hepatite B na doação. Porque quando você faz, eles olham no faz e dizem, não, você não paga nada, pô. Eu achei muito massa isso. Eu achei muito bom. Porque foi duas situações que o pessoal nunca ia saber se não fosse. E aí isso é interessante também. Mais uma situação da campanha que a gente realizou da outra vez, né? Então, assim, a CIPA tem esse papel. Ela deverá se reunir ordinariamente, mensalmente, de acordo com o calendário pré-estabelecido. Eu fazia um calendário das reuniões. E aí o pessoal passava para os departamentos. Porque sabia que naquele dia eu ia para a reunião. Ah, você está em aula. Meu irmão, eu estou na CIPA. Ah, e o que vai fazer? Poxa, eu avisei o trabalhador todinho, pô, você é ido, pô, tem que fazer. Aí era minha briga com o meu conto-chefe de área. Rapaz, meu irmão, é obrigado. Pense. Aí tem essas coisas aí. Aí o pessoal não entende, pensa que é besteira. De acordo com o calendário para estabelecido e realizar as reuniões extraordinárias em situações. Sim, eu tenho extraordinárias e as extraordinárias, né? As ordinárias feitas, a extraordinária é extra. Mas, por exemplo, gerou um acidente, teve alguma coisa, teve uma mudança em alguma situação, aí eu tenho que fazer uma reunião extraordinária. Né? Aí, todo dia 15 do mês a gente se reúne, por exemplo. Aí se acontecer alguma coisa, ó, o setor vai passar por reforma. Só agora fazer uma reunião para a gente analisar o que vai acontecer lá, para a gente ver se já faz o enquadramento de acordo com a norma. Aí a gente marcava uma reunião extraordinária, né, e orientava. Aí, reuniões ordinárias serão realizadas durante o expediente normal de trabalho. Queria que eu botasse à noite para o trabalho. Eu disse, não, querido, a CIPA é na hora de trabalho. Você não quer pagar para fazer a CIPA? Não estou ganhando o que com isso? Pelo menos no dia de trabalho. Né? Terão atas assinadas pelos presidentes, todos os membros da CIPA deverão participar das reuniões, tanto titulares como suplentes. Também tem um caso, se o cara faltar muito na reunião da CIPA, ele pode ser colocado para fora, independente se ele é titular ou não, se ele é eleito ou não. Os membros titulares perderão o mandato, sendo substituído pelo seu suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias significativas. No caso do afastamento definitivo do presidente da empresa, indicará um substituto. No caso do afastamento definitivo, o vice-presidente do membro titular de representação de desempregados escolherão um substituto, e por aí vai. Né? Tem umas regrinhas que eu botei lá, eu passei um material para vocês. Aí, na ordinária, serão realizadas mensalmente, a extraordinária, reuniões ocorrerão situações específicas, acidente de trabalho, denúncia de risco grave, ou quando houver solicitação expressa por um dos representantes. Sequência sugerida, abertura, no caso da reunião, né? Fazer a abertura, leitura da ata da reunião anterior, avaliar a pendência das suas soluções. Então, se a gente levantou alguma situação e não foi resolvida, a gente vai levantar essas pendências. Depois, sugestão de medidas preventivas, determinação de responsáveis, discussão sobre acidentes, discussão sobre inspeções, avaliação de cumprimento, depois faz o encerramento da CIPA. O objetivo é elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes de trabalho e sistematizar o método de trabalho na CIPA. E elaboração do trabalho através de planejamento, organização e avaliação. Aí vamos entrar, né, na ideia da segurança. Então, o que é a segurança no trabalho? É um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho. Porque muitas vezes eu não tenho como evitar, eu dizer assim, não vai ter mais acidente. Eu tenho como minimizar, criando situações que diminuam a quantidade de acidentes. Ou doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e a sua capacidade de trabalho. O que seria uma doença ocupacional? Como a gente viu lá, viu na aula anterior, sobre LER, né, sobre DOT, que é lesão de esforço repetitivo, o desvio ósteo, né, articular também.
Então, vamos aqui na ideia. Temos aqui, teve um dos nossos amigos aqui, que passou uns vídeos, eu vou até colocar aqui os vídeos que eu recebi no trabalho. Deixa eu ver aqui. Ó, umas bestinhas, né? Mas acontece, né? Ó, uma escada dessa, de ferro, bater na cabeça do cara, corta. E faz um acidente. Gera uma fratura. E besteira, o cara jogou o carro para lá e foi embora. O carro bateu, a escada bateu na outra, a outra bateu e caiu. Aí você, besteira, assim, bate negócio de ferro, é ferro, pô, na cabeça, né? Ó, outra que eu achei também interessante, eu tenho umas aqui, ó. Essa aqui também, ó. É os arrumadinhos, né? Os arrumadinhos é triste. Doeu. O que acontece? A escada não é para subir, ela não tem força de escorar, é de alumínio. Ela torou no meio, pô, tem que botar uma tábua, uma coisa, ou então, meu irmão, desça, poxa, é besteira mesmo. O cara pensa, não, é besteira, pegou uma besteira dessa, ó, a escada não é, ela é para subir reto, ela vai quebrar aqui, ó, meteu no outro, bateu no negócio, ainda caiu numa queda grande e ela fica lá sem disputa. Assim, são coisas que geram um acidente que poderiam ser evitados, né? Então, qual o conceito legal da coisa? O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da sua capacidade de trabalho. Já na ideia prevencionista, que a gente vai entender esse conceito, né? Que aí foi, eu gostei do material muito dele, e ele falava muito para mim, o Cícero. Aí dizia, ó, a gente tem que ter a ideia prevencionista, né? Que eu uso muito, o pessoal não compreende aí a ideia. Prevencionista é de prevenção. Por mais que eu tenha um conceito legal, quanto mais eu for na área de prevenção, não é errado não, pô. É uma coisa que eu tive uns problemas lá no meu curso que eu estou fazendo, porque eu botei a mais. Os caras, não precisa disso tudo não. Se você está me culpando por ser a mais. Por exemplo, eu botei quantidade de cipeiro. A empresa tinha 200 pessoas. Aí eu botei no setor 13 pessoas para fazer a brigada de incêndio. Ele, não, pô, precisa de tudo não, só é 6. Eu digo, sim, mas eu quero botar 13. Tem como eu botar os 13? Eu tenho 40 pessoas no departamento, eu quero botar 13 pessoas. Não, não precisa disso não. Eu tive que refazer e botar os 6. Poxa, o cara tá aí. Devolveu o meu trabalho porque eu botei a mais. Não é bom ter mais. Gente, quem puder ajudar, porque na hora que eu for fazer também, o pessoal assim, ó, quem quer fazer da brigada de incêndio? Eu. Beleza, bora lá fazer. Quando eu começar a fazer, vai ser o quê? Ó, você tem que carregar a maca, você tem que pegar o extintor, você tem que estar disponível, você tem que usar máscara. Por exemplo, parece que é no FOP, tem uma câmera lá que o pessoal joga fumaça lá dentro para você sair com blindado. Bora ver se a gente consegue para fazer o teste lá, no local controlado, para ver como é que é. Então, uma coisa é na hora, pô, tem que me preparar, porque eu vou orientar as pessoas. Não é que eu vou apagar o fogo, também tem, né? O extintor de incêndio, ele não apaga fogo. Como assim não apaga? Se eu tiver uma situação que está propagado, não tenho como fazer nada, pô. Foi coisas pequenas, tá pegando aqui, eu pego o extintor e apago. Mas antes disso eu tenho que olhar que extintor é. Por exemplo, aqui é licor químico, tá aqui de lado. Aí eu vou pegar o de água, como aconteceu comigo em outra escola. A gente estava inaugurando a escola, daqui a pouco fumaça, o povo tudo correndo assim, meu irmão, de
novo. Aí eu fui lá, aí o pessoal desesperado, aí eu fui lá no quartinho, quando eu entrei no quartinho, aí estava assim lá no canto pegando fogo no disjuntor. O cara botou o disjuntor, deu ponto, começou a pegar fogo no disjuntor, aquela fumaça preta mesmo, entrando aqui assim, de fumaça dentro. Aí o menino, não, bora apagar. Eu disse, filho, ali está pegando fogo da eletricidade, aqui é a base de água. E foi quando a gente chegou aqui, de água. Imaginou a bagaceira? Aí eu fui lá dentro, disse, não, e eu não mal, disse, não, vamos esperar essa porra, depois vai embora, porque isso não é pouco. Aí eu fui lá, peguei o extintor de pó, aí eu botei no chão, pronto, agora. Aí fui, apaguei, papai, fui, apagou a luz, joguei tudinho, pronto. E eu, como é que eu desligar o disjuntor? Se era tudo de negócio de disjuntor. Desliga a energia, eu disse, meu filho está pegando fogo, justamente, então desliga a energia. Me diga. Aí apaguei tudo, paguei e tal, peguei um alicate, né? Aí tirei os fios, cortei. O cara chegou, rapaz, não tem corrado não. Não era por ter apagado, né? Se eu tivesse apagado, eu tinha pegado fogo na escola todinha, tudo, né? Então assim, o pessoal tem que ter noção, aí a questão, mas nem todo mundo tem tranquilidade. Ele tem que ter tranquilidade nas coisas, senão é pior. Aí desde que eu tenho um acidentado, eu botei 2, 3, 4, 5, né? Querendo ajudar. Então, qual a ideia do prevencionista? Acidente de trabalho, é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Qual a diferença? É toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem separadamente ou em conjunto em lesões, danos materiais ou perda de tempo. A diferença é o que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão e tal. Então, não é o que ocorre pelo exercício, é toda ocorrência. Levei uma topada, coisei o dedo, machuquei, estava coisa numa madeira, entrou uma farpa, é um acidente. Por que entrou farpa? Por que entrou a farpa? Não estava de EPI. Cadê EPI? Ah, porque eu acho ruim. E se não fosse uma farpa? Vai ver uma fotinha massa aí. Vamos lá. Doenças profissionais, assim entendida e produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, né? Peculiar a determinada atividade. Consiste na repetição, na relação laboral, de acordo com o dia de trabalho. Por exemplo, delimite dos digitadores, né? Olha só, o cara que está digitando, olha que ele está bem, ó, ele está com aqui escorado. Ele está numa posição boa. O teclado está alto, está aqui na posição. Pelo monitor deve estar distante, né? Está com o braço reto, mas pela quantidade gera problema. Tem que ter hora de descanso, que acontece também. Doença de trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais no ambiente de trabalho. Por exemplo, surdez, digitadores, que trabalham em ambientes muito ruído. Então, muito ruído pode gerar, com o tempo, perda auditiva, como a gente viu na aula anterior. Acidente por ato de terceiro. Quando uma pessoa provoca o acidente, culposo ou doloso. Culposo, sem intenção, por negligência e imprudência. Por exemplo, o cara empurrou lá com a escada. Então, eu quis, mas foi o terceiro, não foi eu. Doloso, com a intenção de sabotagem ou ofensa física. Acidente por força maior, orienta por fenômenos da natureza, incêndio, inundações, descargas elétricas, fora do local de trabalho, cumprimento das ordens de serviço, autoridades da empresa, e viagens e por aí vai. De trajeto, quando o empregado sofre um acidente de percurso da residência do trabalho para casa. Mas eu vim do trabalho eu fui para a faculdade, da faculdade eu fui para casa. E aí? Aí eu até debati isso com o coordenador, o meu gerente, tá? Meu coordenador. Aí eu falando com ele, ele disse, rapaz, ele faz faculdade de noite, fazia faculdade, né? Aí eu disse, a empresa não cobra. Ele cobra em si, você que está mal informado. Eu disse, rapaz, não estou não, a empresa não cobra. Aí foi querer dar lição de moral. Eu disse, olha, não é porque você é coordenador que você sabe mais do que eu. Eu
estou dizendo a você que não cobre. Faz o seguinte, bora pegar a norma regulamentadora, ou vamos fazer o seguinte, pode deixar para lá, para não ficar mais constrangedor para vocês, mas não cobre. Não, porque ele tem dizendo que é casa. E se lá for a minha casa? Aí você mora na faculdade. Ah, mas não é casa, é residência. Não, não é casa, é residência. É do local. Então lá é um local. Meu irmão, você não mora lá, você não reside lá, você não está no estabelecimento, você está indo para outro caso. Se a empresa vai arcar ou não, é uma opção dela. Mas por lei não é coberta. Aí faz uma confusão, eu digo, vamos embora para outro tempo. Então, assim, residência, trabalho, trabalho. Se eu sair do percurso, não é na minha residência. Por exemplo, eu vou para casa da minha mãe. Do trabalho, casa da minha mãe. Aí vou dormir lá. Não, mas lá é minha residência. Não, sua residência é aqui. É onde está o seu documento, quando você fez o seu registro aqui na empresa, e você trouxe sua certidão de nascimento, casamento, os documentos, e trouxe de residência. Então, é daqui para cá. Se você está aqui agora, você tem que trocar e dizer que está aqui. Tem uma coisa errada. Aí você vai trocar agora porque você acidentou. Lei é lei. Não importando o meio de locomoção ou caminho. Se eu estou de bicicleta, se eu estou a pé, se eu estou de ônibus, se eu estou de helicóptero, no que tiver, é cada residência nesse caso. O que pode descaracterizar o acidente de trajeto? Exceder o tempo habitual, realizado de percurso, além do tempo habitual. Se ocorrer uma parada entre esses dois pontos, residência, trabalho, trabalho, residência, o acidente de trajeto poderá ser descaracterizado, sendo de responsabilidade do acidentado e não da empresa. Qualquer dispensa, salvo se a jurisprudência for decidido ao contrário, né? Aí temos aí as outras prevenções, né? Temos aí dano físico sério, fatal, danos físicos leves, materiais e incidentes. A multiplicidade de fatores que influenciam as ocorrências de acidentes ambientais e produtivos, pesquisadores, a partir da década de 30 dos Estados Unidos, estudam o tema, destacando Frank Birten Jr., né, que desenvolveu uma correlação entre diversos níveis de lesão e danos à propriedade. E aí ele classificou aí o nível de acidentes que podem ocorrer, desde de fatal até incidentes, né? Então, o que é um ato inseguro? O que é uma condição insegura? O que é um ato inseguro mais uma condição insegura? Um ato inseguro, né, é quando você está, por exemplo, como é que eu estou na cadeira? Eu não estou da forma correta, estou brincando na cadeira e fiz um ato inseguro que gerou uma queda. Condição insegura é quando eu tenho alguma coisa que pode gerar um acidente. Quando eu faço, eu estou aqui, estou aqui brincando, eu estou fazendo o quê? Um ato inseguro. O que pode acontecer? A cadeira ir para frente, eu cair e me acidentar. Isso aqui é um ato inseguro. Okay? O que é uma condição insegura? Eu estou vindo aqui, sei lá, vou abrir a porta está coisada daqui a pouco cai em cima de mim. Então, isso é um ato, é uma condição insegura. Porque a condição, o ambiente, existe algo que pode me prejudicar. Isso que pode acontecer também. Quando gera um ato inseguro, uma condição insegura, eu vou pegar descalço no fio. Quer dizer, o fio está lá no local errado. Eu também, eu que gerei a condição. Eu gerei uma condição devido a um ato, né? A condição está no ato. Pode ser as duas situações. Ato seguro são atitudes e atos e ações e comportamentos do trabalhador. Exemplo, não usar EPI, deixar de materiais espalhados pelo corredor, operar máquinas, equipamentos sem habilitação, distrair, realizar brincadeiras durante o trabalho. Ou de novo, usar aí o que... Deixa eu ver aqui. Foi esse aqui, não foi? Olha. Rapaz, foi quase um pecado esse negócio. Olha que pecado. Assistindo outros, então. Que legal.
Quando eu falo que é legal, não é porque é legal, não. Eu falo que é legal em relação a coisas que a gente vê que, por causa de besteira, acontece em acidente. E aí a gente tem que se orientar. Olha aí, ó. Isso aí já está brincando. Já estava para comer. E já estava a nossa. Está preocupado com o outro. Coitado, foi passar e gerou aí o ato, né? Então, assim, tem que ter. Tá. Então, assim, gera o quê? Um ato inseguro. Utilizar ferramentas inadequadas, manusear, misturar, utilizar produtos químicos, trabalhar sobre efeito de álcool ou droga, usar o comprimido, né, para realizar limpeza, o ar comprimido para fazer limpeza em uniforme, eu vi isso aí. Carregar peso superior à capacidade recomendada, desligar dispositivo de proteção coletiva, máquinas de equipamentos, né? Condição insegura, falta de corrimão na escada, falta de guarda-corpo, patamares, piso irregular, escadas irregulares, equipamentos mal posicionados, falta de sinalização, proteções, né, nos móveis. Onde é que gera os dois? Né? Então, tenho aí personalidade, falhas humanas, acidente, lesão, e aí gera atos inseguros e condições inseguras. Quando a gente consegue juntar já o descaso das pessoas com o próprio ambiente, né? Gera um problema muito maior. O que a CAT, como eu falei para vocês, que é o comunicado de acidente de trabalho, está lá na legislação. Esse comunicado de acidente de trabalho tá ótimo no telefone. Vou parar. Descarregou. Ó, de acordo com a legislação, todo acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado à Previdência Social, né? A comunicação do acidente poderá ser realizada pela empresa, pelo acidentado, ou por qualquer pessoa que tiver conhecimento. Em caso de morte, é obrigatório a comunicação da autoridade policial e a empresa, por sua vez, deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o cumprimento, né, do dia útil seguinte ao da ocorrência. Etapas de investigação: coletar dados descrevendo o ocorrido. Lembre que é uma das funções da CIPA também. Analisar acidentes identificados, as suas causas. Definir as medidas preventivas e acompanhamento da situação, né? Então, né, podem passar e depois a gente faz isso. Aí vamos lá, análise de caso. Carlos realizava uma limpeza em toda a máquina, né, offset, né, essa máquina offset. Para executar a tarefa, equilibrava-se sob a escada improvisada e utilizava uma flanela encharcada de solvente para retirar a sujeira. E havia, né, utilizando 2 litros de solvente até o momento e o vapor de solvente já estava irritando seus olhos e narinas. Ele já estava limpando a máquina há mais de 1 hora e já estava próximo a acabar seu expediente. Por essa razão, aplicava a maior quantidade de solvente. Carlos estava irritado por estar realizando essa tarefa sozinho, quando deveria ser realizada por 2 pessoas, como era de costume. Momentaneamente, a sua atenção foi desviada devido aos seus colegas de trabalho passarem pelo local fazendo algazarra. Ao desviar a atenção, ele desequilibrou e derrubou o solvente sobre o corpo todo. E nesse mesmo instante, ele voltou o rosto para o que ocorria, vindo a ser atingido por gotas de solvente nos olhos. Com um grito, largou o recipiente com solvente, pôs as mãos no rosto e
perna esquerda. Um acontecimento semelhante ocorrido há um ano atrás, nessa mesma empresa, determinava o uso de óculos de proteção na execução dessa tarefa. Os óculos que Carlos deveria estar usando estava sujo e quebrado, pendurado em um prego. O encarregado de Carlos, quando questionado a respeito do procedimento de segurança, informou que não ocorrera nenhum acidente nos últimos meses e que o pessoal não gostava de usar os óculos. Por essa razão, ele não se preocupava em recomendar o seu uso deste EPI, principalmente devido às coisas mais importantes que tinha a fazer. Aí, vem aí, eu vou separar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 2 grupos de 7 pessoas, e aí vocês vão, definam os atos e condições inseguras, defina as causas da lesão, defina as falhas da supervisão, estabeleça metas corretivas e metas preventivas. Vamos lá? Separa e separa. Separa o grupo e separa. Vamos lá. Deixa aí. Vocês podem vir aqui e debater aí sem nenhum problema. Olha, 2, 4, 6, 7. Vocês venham aqui. O que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que definir os atos e condições seguras. Vocês vão apresentar isso aqui, quais são os atos inseguros. Vocês vão definir quais são as causas da lesão que ocorreu e definir as falhas. Vocês vão explicar, vocês não vão espalhar isso aí. E depois você vai estabelecer metas corretivas e metas preventivas. Ok? Vamos lá? Entenderam? Podem ir lá, podem pegar, podem ir lá. Vamos lá. Então, para a gente tentar colocar um pouquinho em prática o que a gente viu até agora. Aí na mesmice. Quando a gente acaba adquirindo a ideia prevencionista, a gente muda muitos conceitos, né? Do que pode e não pode dar errado, até em casamento. E o problema dos acidentes é quando a gente pensa que não pode acontecer com a gente, né? Isso acontece com outro. Né? Também quem está de moto. Acaba de estar de moto, não acontece não, até acontecer. Bora lá? Fizeram já? Ah, porra. Mas eu levantei. Quem não está no grupo, hein? Sim. Eu fiz um grupo só da sala. Não, fiz um grupo do curso, né? Aí hoje eu botei esse material todinho lá. E outros materiais também. Depois me dá um toque. Quem está no grupo aqui qual é o curso? Você já está no grupo do curso? Não, ninguém é. Eu tenho hoje. Tu também. Lá dentro não deve ter no nome, né? Tem um grupo que você está no. Aí você está no. Tem também não? Tu está no grupo de logística engraçado? Não, porque a gente você tem, né? Está no grupo de IDM? Aí você vê lá meu nome e dá um toque. Que aí eu mando ali. E vocês a gente resolve daqui a pouco. Eu faço esse material aqui e eu transformei bem coisa da máquina. Depois você passar as 5 horas da manhã, você viu? Ó, tá aqui a escada, tá aqui a máquina, observe. Tá aqui o óculos e tá aqui o abençoado em caminho do chão. Só para retratar a ideia.
sai, sempre é demorado. Mas a gente tem aí, teve um relógio que carregou. Carregou, não, perdeu a bateria. 9h42. Tá dando né? Já tem, na caminho. Lembra que eu falei na semana passada, tem lembra? Já, para dar contato. E aí, terminou? Já? Tá, calma. Aí tá deflete. Ó, defina os atos e condições inseguras, é um caso. Defina as causas da lesão, é outro fato. Defina as falhas da supervisão, é outro caso. Tem um supervisor, outro processo. Aí depois, quando você fizer isso, o que é que vocês vão fazer? Estabelecer as medidas corretivas para não gerar isso. E depois, medidas preventivas. Você vai corrigir o problema, depois vai criar situações que previnam não acontecer mais. Entenda. Tem coisas que, por mais que você faça, o acidente vai existir.
Vai existir a condição insegura. Vai existir condição. Por exemplo, eu tenho um risco de levar um choque? Tenho. Qual a minha prevenção? Aí eu vou ter as prevenções, vou ter que desligar tudo, pegar na tomada e tal, mas eu tenho risco de levar choque. Então eu tenho que me precaver. Aí quem terminar pode dizer que vai ter, né? Melhor. Análise do caso. Defina os atos e as condições seguras. O ato é que ele estava irritado por estar realizando a tarefa sozinho e a quantidade de solvente utilizada no carro. E a condição insegura, ele estava sem óculos e os equipamentos de filtração e proteção individual, óculos e luvas. Defina a causa da lesão. O solvente irritou os olhos e a queda da escada. E a lua, né? Sim. E aí defina a falha de supervisão. O supervisor não orientou o uso de equipamento de proteção quando viu que ele estava sem. E com Omissão do supervisor, professor. Viu que ele estava trabalhando sem lua, sem óculos, trabalhando em cima de uma escada, e isso ele notou, deixou o funcionário. e com o serviço sobrecarregado, que era o serviço para 12 Ele ele foi apresentado para onde? Serviço de 12, no caso. E as medidas corretivas, os dois funcionários teriam que realizar o trabalho
as medidas protetivas que seriam para o trabalho realizado. No caso aí, as corretivas ele tinha que estar de óculos, né? Com a luva, e além de estar trabalhando só, ele ia estar trabalhando com outros funcionários, no caso ele estava sobrecarregado. E o uso de preventivas é o uso do A preventiva é o uso do IPI, se ele tivesse, ele tinha que estar todo equipado, né? Para estar fazendo aquele serviço. Prevenção. E aí? E? Vamos lá, vocês agora. E aí, bora? Ah, tá terminando. Bora? A pessoa definiu os atos de controle seguro. Os atos foi porque ele não estava usando as coisas de proteção, né? E por causa do expediente dele acabando, que estava já no final, como estava falando aí, ele usou muito solvente, né? Para tentar fazer as coisas mais rápido, e acabou cometendo um ato errado. E as condições foi a escada, né? A escada, que era um negócio da empresa, que tinha que dar uma escada de qualidade para o seu funcionário. Fiscalizar antes os equipamentos que está entregando para o uso do trabalho do dia a dia. Fazer a supervisão, o não supervisar o uso de equipamentos, tá? E a falta de prevenção. No caso, fiscalizar o seu empregado ali, né? Quando ele foi comunicado, como ele não tinha uma frequência de acidente, ele não obrigava o uso de equipamentos, que no caso, tendo ou não o acidente deveria estar usando. Medida corretiva. Atribuir a atividade no número correto de pessoas, que estava fazendo um trabalho de 2 pessoas sozinhas. 2 pessoas, né? Ou mais até. Prevenir e informar sobre a importância dos equipamentos e a importância de fiscalizar os materiais entregues aos funcionários, para ver se a escada está boa, se os equipamentos... E igual estava falando aí, o óculos estava quebrado. Tem que ser uma coisa de proteção de qualidade, que estava quebrado, estava sujo. Bom, só faltou... Já?
quais são os atos praticados por eles que foi inseguro. Por exemplo, o cara realizava, examinava, equilibrava, tal, não sei o que, ó, equilibrava-se sobre uma escada improvisada. Primeiro ato inseguro. Ele estava em uma escada, ó, para executar a tarefa, equilibrava-se sobre uma escada improvisada. Tem que usar equipamento de proteção adequado. Então é um ato inseguro. Uma condição insegura. Lembra que é ato e condição. A condição é a escada. O ato foi ele que fez. Ele fez um ato, uma condição insegura. Equilibrava na escada. Utilizava uma flanela encharcada de solvente para retirar a sujeira. Ele está usando uma flanela um solvente para tirar uma sujeira. E que solvente é esse? É um risco químico que pode gerar. O risco químico, ele tem várias formas de ser absorvida pelo corpo. Temos aí pela pele. A nossa pele é o maior órgão que nós temos. É todo o corpo. Ela absorve tudo, ela absorve a pele. Temos poros, ela absorve. Então, se ele bate, ele vai fazer a absorção do produto químico. Então, tem que ter o devido cuidado. Então, deixa eu ver. Havia 2 litros de solvente até o momento, e o vapor do solvente estava irritando seus olhos e narinas. Não era só o óculos, ele estava respirando também. Outro ato e condição insegura. Ele já estava limpando a máquina há mais de 1 hora e já estava próximo de acabar o seu expediente. Quer dizer, ele já estava lá em cima da escada, improvisado há mais de 1 hora. E sozinho. Outro ato e condição insegura. Por essa razão, aplicava maior quantidade de solvente. E como estava muito cansado para ele terminar logo, ele estava aplicando muito para ver se terminava logo, que estava escorrendo, que estava evaporando, que estava prejudicando ele. Carlos estava irritado. A irritação dele é outro fato. É outro fato. Mas o ato inseguro, o ato que ele cometeu, primeiro foi aqui, ó, equilibrava sempre escada, improvisada. É a mesma coisa que eu querer trocar a lâmpada, botar uma cadeira em cima da outra, o cabo está segurando a cadeira para não cair, eu subi em cima da cadeira para tirar a lâmpada. Cadê a escada? Ah, vou nada lá em cima pegar a escada, está lá em cima. Vou nada subir a escada, tira a coisa. Ou não. Aí tu sobe, improvisa a subida da escada, bater a lâmpada, cai, quebra a perna, e aí? Será melhor ter que pegar a escada? Então, é um ato e uma condição. A condição a empresa tem, está lá a escada, mas não foi pegar. Aí tem que ir lá também, se o ambiente ele tem condição, ele não tem escada, aí o cara vai fazer o improviso. Então, é a condição e o ato de fazer. Aí ele bota lá, ser realizado por 2 pessoas como era de costume. Quer dizer, a supervisão não sabe ser 2 pessoas porque ele está liberando só uma fazer. Não, fulano, para o serviço e ajuda ele. Tem que ser 2. Aí vem a culpa da supervisão. Não pode fazer sozinho, tem que fazer em parceria. Primeiro que a offset é quente. Se ela está em uso, ela fica muito quente. Aí você não pode saber. Mas a temperatura dela é muito quente, pode gerar vários problemas. Por isso que tem evaporação. Imagina você pegar uma panela, uma frigideira do fogo quente, quando bota água faz o quê? Evapora, a mesma coisa com solvente, está lá a máquina. Eu já fui para a indústria que o pessoal estava em cima das offset, eles botavam quentinha. Botava as quentinhas. Quando o cara abria, chega a ser o vapor. Ficava lá, né? Banho-maria. Quentinha. Aí o que acontece? Sai o cardo da quentinha e para ficar no equipamento. Você consumiu R$1.000. E fora que a offset trabalha com polipropileno, que sai evaporação e sai eficiência química, que vai passar pelo alumínio, pelo papel e vai pegar na comida. Você está inalando produto químico. Está comendo produto químico. Ah, besteira o quê? Pô, daqui a 15 anos está morto. Daqui a 15 anos, você pode lá, bota no pulmão, tá só a arteriarema ali de coisa lá dentro. Nossa, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu fui numa fábrica gigante o galpão. Cheguei lá em cima, tinha estalactite de plástico. Tanto coisa
tinha lá, os plásticos lá que evaporava, batia no teto, tinha. Eu digo, mesmo que eu tenho que fazer a limpeza. Nada, é um enfeite. Se a bexiga cair, é só dar um poxa, a gente pula. Olha, menina, ninja. Aí tu pula, rapaz, e já joga de volta, né? Ninja. Poxa, só que se está indo para subir no teto e depois ficar a estrutura, imagine que eu não estou em nada. Aí por isso que a supervisão e as medidas têm que ser tomadas. Tem que ter exaustor para se subir, puxar e dar vazão. Ou não, nem vazão, tem que plantar de tratamento para liberar corretamente. Porque você vai poluir a atmosfera, vai poluir o ambiente. Daqui a pouco está perto da redondeza tudo morto aí, contaminar todo mundo. Então tem que ter os devidos cuidados em relação a isso. Aí quando ele caiu, tal, vai fazendo gargalhada, ao desviar a atenção, quer dizer, perdeu a atenção, porque também ele estava trabalhando um pouco daquilo no ônibus, ele perdeu a atenção, desequilibrou e derrubou o solvente, quer dizer, se desequilibrou porque ele estava numa gambiarra desse cara. E o solvente não estava seguro, devia estar pendurado, e aí caiu pelo corpo dele e disse, quando ele caiu, eita, aí botou no olho. Então a gente viu ato seguro, causas da lesão, estrutura errada, local errado, quantidade de pessoas erradas, serviço feito de forma errada. Falha na supervisão, não era para permitir nem ele chegar a fazer isso, tem que usar equipamento correto, tem que ter o equipamento de proteção individual, tem que ter os EPIs. Não tem a opção de dizer que o pessoal não usa, tem que usar, se não usar, a suspensão, a demissão por essa causa. Aí agora, quebrou a perna, e aí agora? Vai ter que abrir uma carta, porque ele vai ser encaminhado pelo INSS, ele vai dizer do INSS que vai ser de trabalho, vai ter que pedir a carta, eles não vão abrir a carta, aí quem vai abrir é o INSS. O INSS abrir outro nível, que vai fazer relato de acordo com o trabalhador acidentado. Aí se lasca. Isso não tem. Porque eles vão registrar. Então você tem que abrir a carta, ele vai colocar a carta. É o cara de trabalho. Então, assim, as medidas de corretiva escada apropriada, os EPIs apropriados, e não liberação da aplicação do serviço se não tiver com duas pessoas para ser feito. Medidas de prevenção. Sempre, antes de fazer a limpeza, fazer o checklist. Olhar se tem equipamento, se não tem, separar equipamento e as duas pessoas. E um dar suporte para o outro. A cada meia hora, se demora muito tempo, um desce, outro sobe. Para poder intercalar no serviço, para não prejudicar um ou outro. Não ficar tonto, não ficar... E outra, não usar, se é para fazer a limpeza, não usar a flanela encharcada com solvente, para limpar mais rápido. Você tem que fazer a limpeza do pó, para depois raspar e fazer a limpeza. Não usar de sanfona. Então tem que ter todo o procedimento. Você faz lá o procedimento corretozinho de como vai ser feito. Isso tem que ser também feito e evitado. Classificação. Os riscos ambientais, aí vamos entrar aí na classificação. Só para vocês entenderem um pouquinho da situação. O que é ato inseguro, condição insegura, e tem que ser realizado. Eu tenho que tirar o ato inseguro de não é subir nada que não seja apropriado, não é deixar de usar equipamento de proteção individual, como eu falei na aula passada. O EPI não veio para ser confortável, veio para ser seguro. Apesar que eu tenho os EPIs confortáveis, eu tenho, mas entenda, eu tenho que ser seguro. A vacina da Covid, eu digo, rapaz, se eu não ficar doente, ela não é boa. Nada a ver, né? Mas é porque eu sei como é meu organismo. Cada organismo é um organismo. Mas entenda, eu tenho que ter uma condição segura e eu tenho que ter uma quantidade segura do que eu estou fazendo. Então eu sei que eu vou ter. Mas eu tenho que tomar, se eu vou ficar doente ou não, se eu ficar gripado ou não, ter diarreado ou não, no caso. Mas eu tenho que ser algo seguro para mim. Tem que ser tomado, independente de qualquer coisa. Se é desconfortável ou não, mas é seguro para mim. Eu tenho que subir, pegar a escada e descer, mas é seguro para mim. E é o correto a ser feito. Faça o certo, que vai dar certo. Faça errado, que vai dar errado. Então, quer fazer errado, vai dar. Depois, quando der errado, não reclama. Mas se reclamar, a culpa é da empresa. Riscos ambientais são agentes presentes nos ambientes de trabalho, capazes de afetar o trabalhador a curto e médio e longo prazo, provocando acidentes,
com lesões imediatas, doenças chamadas profissionais ou do trabalho, que se equiparam a acidentes do trabalho. Uma das atribuições da CIPA é justamente identificar que agentes são esses e tentar minimizar ou eliminar. Por exemplo, se eu sei que o pessoal usa solvente, eu posso utilizar outro tipo de substância que faça a eliminação, que não prejudique. Tem até um filme que eu gosto de assistir, que é Vendedor de Porta em Porta, que é meio antigo ele, que aí o vendedor está indo lá e o cara está usando um produto químico nas flores, né, para matar as pragas. Aí ele disse, não, pode ir embora, sai, tira ele com máscara e tal, né, na máscara. Aí ele chega, o outro rapaz está preocupado, que vai adoecer por causa disso, ele disse, mas ele já tentou usar o shampoo de hortelã com não sei o que lá, mata também a praga. E não é tóxico. Ele, eita! Aí ele quer dizer, ele substituiu um produto por um produto não prejudicial à saúde humana e que elimina aquilo que ele quer. E aí ele elimina o agente agressor por outro. Eu tenho que analisar isso aí. Então, afeta o trabalhador a curto, médio prazo. Pronto. Uma das atribuições da CIPA é identificar e relatar os riscos existentes nos setores e processos de trabalho. Para isso, é necessário que se conheça os riscos que podem existir nesses setores, solicitando medidas para que os mesmos possam ser eliminados ou neutralizados. Identificar esses riscos é o mesmo que deverão transcrever nos mapas de risco. Nesses mapas de risco, nós temos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, onde o risco, essas cores também são estabelecidas para cada tipo de risco. Então, o risco físico é o verde, o risco químico o vermelho, o biológico é o marrom, o ergonômico é o amarelo e o acidente é o azul, né? Azul piscina, azul claro. Físico, ruído, vibração, radiações, frio, calor, pressão, umidade, tudo isso aí é risco físico. Por exemplo, o cara está usando a empilhadeira, né? Olha, o corpo aqui está pegando. Isso é vibração. E a quantidade de vibração prejudica o organismo. Aí eu tenho uma luva emborrachada que diminui o impacto da vibração. É como se fosse uma molinha que diminui a vibração. Ele está aqui, ó, segurando. Mas a quantidade de vibração da máquina também tem um tempo de exposição. Foi uma coisa que eu fiz uma atividade agora, recentemente, até me corrigiu em relação a isso. Aí dizendo, você... porque ele fala assim, se eu tiver a vibração de 1.1 de vibração, né, corpo, tem um dado que a gente calcula. Aí ele estava com 1.21, mas 1.21 era diminuição de tempo, eu podia diminuição de tempo. Aí eu disse, vou diminuir o tempo. Ele diminuiu o tempo, mas não diminuiu o dano. Eu disse, sim, eu vou tentar diminuir o tempo e fazer a manutenção da máquina, para ver se diminui a quantidade de vibração. E também, se não der certo, a gente tenta fazer a substituição da máquina com menos vibração. São duas situações distintas. 3, no caso, né? Distintas. Aí ela, não, tá certo, tá, só tem atenção. Mas eu tenho que analisar o risco. E eu tenho equipamentos para análise. Eu tenho uma bola que mede o calor, a pressão. Eu tenho um equipamentozinho que mede o ruído, o som. O equipamento de som não é só botar o equipamento aqui e olhar. Também tem que medir no trabalhador que está naquela função. Eu boto os equipamentos de ruído nele, ele trabalhando, e depois eu tenho, acho que é 6 horas ou 8 horas de análise, aí eu vou ver o intercalço, né, a oscilação da vibração. E aí eu calculo e olho o nível de risco, coloco o EPI para ver se faz a diminuição da quantidade de decibéis, no caso de ruído, para ver se serve. E o equipamento também tem que ter certo cuidado na aplicação. Porque, às vezes, quando o pessoal bota os abafadores no ouvido e começa a gritar, aí dá outro problema na coisa. Você tem que ter identificações do trabalho. Aí eu tenho que ter identificação visual, com lâmpadas, tal. O cara está com um negócio no ouvido, como é que eu vou estar vendo aqui você falando? Aí é outra análise também. Então, eu tenho que ver cada tipo de agente. Poeira, fumo, névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral, vírus, bactéria, fungo, bacilos, parasitas,
ergonômico, esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, produtividade de ritmos excessivos, repetitividade, acidentes, condições físicas inseguras, inadequadas, iluminação e por aí vai. Então, nesse caso, nós temos aí alguns fatores que relacionam o risco com a pessoa. Que fatores é esse? A natureza do risco, a concentração do risco e a intensidade do risco. O tempo de exposição e a sensibilidade individual. Por exemplo, eu tenho uma poeira. Eu não consigo dar aula com giz. Não consigo. Faço. Acaba pouco com frescura, né? É uma das. Aí, o giz. Piloto, tá? Mesmo assim, o cheiro, depois não me aguenta. Mas o giz, o cheiro é muito. Você foi meu professor que eu pintava, botava na sala ali, botava de castigo batendo. Um negócio que eu esperei tanto que me fez, né? Então, não sei. Eu sei que cada pessoa tem individual. Também não é só, vai ser assim, mas para ele é do mesmo jeito. Por isso que ele tem a parte individual. Vias de ingresso no organismo. Eu tenho respiratória, cutânea, são a pele, e eu tenho digestiva também. Não pense que é só ele cheirou. Não, tem a pele, forma cutânea também. Tem ele se alimentar, ele ingerir também. Então, no risco físico versus consequência. Ruído, cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, problemas de aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto, vibrações, cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, torções do movimento, artrite, por aí vai. Calor, taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, internação, prostração térmica, choque térmico, fadiga térmica, por aí vai. Aí frio, feridas, rachaduras, necrose na pele, ficar congelado, agravamento de doenças reumáticas e por aí vai. Radiação não entendo, temos de radiações não ionizantes e radiações ionizantes. Vai entender. Radiações não ionizantes. Aí tem lesões nos olhos, pele e outros órgãos. Ionizantes. Alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais e doença. Por exemplo, a radiação, eu não sei se vocês não vão saber, mas teve um tempo aí que teve um vazamento, não tem aquelas, você fazer raio-x? O raio-x é ionizante. A máquina, ele joga radiação no nosso organismo, fica dentro do organismo. A concentração de radiação e o tempo de exposição que vai gerar de doença. E tem, por exemplo, o cara tem lá a máquina. Essa máquina tem lá uma parte que ela é toda blindada. Ela teve vazamento. O pessoal teve vazamento, o pessoal começou a passar mal, desmaiou, chamaram o corpo de bombeiro, se não foi aqui, e o corpo de bombeiro foi lá até o local. Chegou lá, começou a passar mal também. Bora botar a máquina. Por exemplo, lembrei, foi o corpo de bombeiro que falou esse exemplo. Aqui no estado não temos proteção de radiação. Se tiver algum vazamento de radiação em algum local, não tem. O cara vai ser o bombeiro também afetado. Não só a pessoa, não tem nem como entrar. E ele não pode fazer nenhuma atividade que coloque a sua integridade física em risco. Ninguém pode. Então ele pode dizer, não vou entrar que eu vou também ser mais um acidentado. Não vai ficar lá, definando. Porque não tem. Tem que ter um equipamento que você use que proteja contra a radiação. É algo específico. E algumas empresas que trabalham têm que ter. Né? Umidade. Doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, por aí vai. Pressão anormais. Ruptura do tímpano quanto ao aumento de pressão do brusco, né? Liberação de nitrogênio nos tecidos e vasos sanguíneos e até a morte. Temos aí riscos ambientais, físicos. Desses riscos ambientais, a gente está falando do ruído. O ruído, ele tem aí algumas escalas, né? O normal para a gente é até 85 decibéis. Acima já é problema. Aqui é tudo tranquilo, tá vendo? Até 85 você pode ficar no máximo 8 horas de exposição. Normal é o ruído baixo.
Então temos aí, ó, show de rock, fogos, decolagem, tudo isso aí gera ruídos. E aí eu tenho que usar o devido equipamento, como você vê aquele que eu trouxe para vocês, ó, para proteger realmente. O pessoal bota só aqui, né? Não serve, tem que botar, ó, ele tem que fazer, entrar, por isso que ele tem as camadas, de acordo com a espessura do seu ouvido, ele vai fazer o tamponamento. Risco químico, né? Vamos aqui no fator químico. Poeira, aí eu tenho aí mineração vegetal, alcalina, incômoda, eu tenho os fungos metálicos, temos névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias de composto de produtos químicos em geral, tudo isso gera também os riscos ambientais do tipo químico. Que está aí, uns exemplos aí, ó. Tá vendo? Ele gera os devidos problemas, tá vendo? O exemplo aqui no olho do cara, né? Na pele, nas mãos, tá vendo? Pés. Riscos biológicos, vírus, por exemplo, hepatite, bolemite, né? Herpes, bactérias, protozoários, fungos, né? Temos aqui também os ergonômicos, né? Também esforço intenso, levantamento de transporte manual de peso, exigência, né? A gente até viu o ergonômico aí na aula passada. O de acidente, também arranjo físico inadequado, marca dos equipamentos, ferramentas. São acidentes e doenças profissionais também. Sobre esses controles ambientais, temos algumas medidas, né? Como a medida técnica, né? Que utiliza equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. O coletiva, eu tenho que ter uma proteção na serra. Não deixar a serra assim, ela tem que estar protegida. E tem umas que tem um sensor. Se passar qualquer coisa no sensor que dedo, mão, ele para. É uma proteção. Aí o pessoal tira a proteção para ficar mais fácil. E aí acaba se prejudicando. Né? A situação médica também tem que estar fazendo os exames periódicos, né? Para poder entender também o que está acontecendo com o trabalhador, pelo tempo de consideração e disposição de cada agente, se ele está com um problema também de saúde. Área administrativa, olhar se está com equipamento, se está bom, se não está bom, se comprou, fez os treinamentos, falou sobre como utilizar, se está supervisionando. E a educativa é a conscientização também, né? Medidas técnicas, né? EPC, que é a proteção coletiva, como eu falei, ele elimina ou neutraliza ou sinaliza, né, os riscos, e o EPI, ele evita a diminuição da lesão. Para controlar e eliminar o risco, nós temos que ou fazer a substituição do risco, ou criar uma situação que tire esse risco, né? Neutralizar e isolar o risco através do uso de equipamento de proteção coletiva. Proteger o trabalhador através do uso de equipamentos de proteção. Então, tem um risco, eu vou aplicar o EPC e acabar com o risco. Aplicar o EPI e o risco ainda ficar presente, né? Tem que usar o EPI. Equipamento de proteção coletiva, definição. São os equipamentos que neutralizam o risco na fonte, dispensando, em determinados casos, o uso dos equipamentos de proteção individual. Quando isolamos, por exemplo, o protetor contra quebra de agulha, estamos atuando sobre o ambiente de trabalho. E essa medida é chamada de proteção coletiva, mas protege o conjunto de trabalhadores, né? Ele elimina ou neutraliza o risco. Sobre o EPI, é um meio ou dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade do trabalhador. Quando não for possível eliminar o risco ou neutralizá-lo através de medidas de proteção coletiva, implanta-se o equipamento de proteção individual. Ele evita ou diminui as suas lesões. Quais são as medidas que nós temos que ter? Desenvolver um programa de controle médico de saúde ocupacional, o PCNCO, né? E hoje ele juntou-se com a NR1, que é o Programa de Gestão de Riscos, Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR. Ele responde a promover medidas de prevenção e rastreamento e diagnóstico precoce de agravos da saúde do trabalhador. Ele submete o trabalhador a fazer exames. Alguém que vai ter, então você vai chamar cada uma delas. E aí, pessoal? Bora ajudar, certeza. Hoje eu. E aí, Guilherme, bora, povo. Tortiletezinha gostosa aí. Aqui ninguém não comprou uma. Só ele, tá vendo? É só pra pessoa. Tchau, tchau. Obrigado. Nada.
Nada. Ó, submeter o trabalhador a exames médicos, como eu falei, admissional e admissional. Submeter os trabalhadores expostos a ruído ocupacional a exames de audiometria. Promover campanhas de vacinação contra a gripe, hepatite e demais. Controlar e avaliar causas de absenteísmo, que é o risco do trabalhador no posto de trabalho. Realizar atendimento de primeiro socorro e trabalhar em conjunto com a SESC para investigação e análise de acidentes de trabalho também. As medidas administrativas são ações administrativas para controlar a exposição do trabalhador nos agentes ambientais, como revezamento, rodízio, pausas programadas, mudança de layout, né, que é o layout, tem um layout na sala, então vamos mudar, vamos botar agora em um layout. Né? Ginástica laboral também, né? Aí, medidas educativas, são programas de treinamento, palestras, cursos, inclusive o DST-AIDS, né? O doença, inclusive DDS, doença, agora também esqueci o nome, destinado a informar e capacitar o trabalhador da execução de segurança das suas saúdes e atividades. A atribuição da CIPA é elaborar um mapa de riscos. Esses mapas de riscos são diagnóstico, o consenso do grupo e a avaliação dos riscos. Aí vamos ver na próxima. Deixa eu ver aqui. Porque senão vai ter muita coisa, a gente vai acabar concentrando. Mas aí no próximo a gente vê que é justamente em relação aos riscos. Eu vou coloquei vocês, a gente vai ver quais são os riscos. Vocês vão identificar o risco, vou ver se eu pego alguns exemplos para vocês diagnosticarem que tipo de risco tem no local e vocês tentarem fazer um mapa. Ok? Deixa eu colocar aqui. Márcio Gabriel. Marileide. Luiz Anselmo. Tá aí? Marcelinha. Jane Henrique, José Henrique, Alain, Alisson, João Paulo, Antônio Gabriel, Gisele Barbosa, Yara Mendes, Kailane, Jamerson, Vanessa, Sabrina, Deuslene, Jonas Robert, Teófane, dos Santos Nascimento. Quem foi que eu não chamei? Cremilda. Mas quem? De quê? Calixto. Mas quem? Antônio. Mas quem? Eu chamei? Alice. De quê? Laurino. 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 Alice, né? Alicia.